Olá, galerinha! Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de matemática? Então, bora lá. Pegue a apostila 1 e abra na página 150. Aqui nós vamos encerrar as atividades do capítulo 7. Depois nós vamos iniciar algumas atividades de revisão do que nós estudamos ao longo dessa apostila, ok? Aqui na página 150 tem umas informações super interessantes sobre os símbolos matemáticos que a gente usa hoje em dia. Sabiam que nem sempre foi assim? Vamos conhecer como que era antigamente? Olha só, segundo estudiosos, até o século XV, as operações e expressões matemáticas não utilizavam os símbolos mais, menos, vezes, dividir e igual na sua forma de apresentação, ou seja, desta maneira, pois esses símbolos ainda não tinham sido criados. Veja, por exemplo, como a operação 5 mais 9 igual a 14 era escrito nessa época. 5 et 9 aequatur 14, que significa 5 e 9 igual a 14. Vejam só, né? Se hoje em dia, às vezes, vocês reclamam, tem que montar a continha, é de mais, de menos, de vezes, como que é? Imagine vocês escrevendo tudo isso para fazer uma conta. Nossa, melhorou muito, não melhorou, galera? Olha que evolução. Observe a seguir algumas informações históricas sobre alguns símbolos. O mais, ó, as primeiras adições de dois números eram apresentados por 10 et 8. Posteriormente, para simplificar a conjunção et, proveniente do latim é uma língua, tá? Foi representada pela letra T. O uso dessa letra originou o sinal de mais. Ah, tá, olha que legal. Ó. Se você olhar bem o T minúsculo, ele parece um sinal de mais. Que legal! Usado desde o fim do século XV. Então, até o século XV era desse jeito aqui, ó, et. Agora, o sinal de menos, ó, subtração. Esse sinal apareceu pela primeira vez em um manuscrito alemão por volta de 1480. Há várias hipóteses sobre a origem do sinal de menos, porém nenhuma delas pode ser confirmada. Sinal de vezes. Em 1631, um matemático inglês chamado Guilherme Aldridge, acho que é isso, Aldridge, enfim, perdoem meu inglês, utilizou pela primeira vez o sinal X para indicar uma multiplicação. Nesse mesmo ano, um outro matemático inglês chamado Thomas Erriot, nossa, enroscou agora, hein, galera? Erriot representou a multiplicação por um ponto. Nossa, como assim? Se vocês observarem, né, em alguns lugares a gente não usa o X. E vocês vão ver isso muito quando vocês estiverem lá no sexto ano, que utiliza-se ponto para fazer a multiplicação. No século XII, para representar a divisão, Fibonacci usava a notação A-B, significa o quê? A dividido por B, que havia sido criada pelos árabes. É a nossa fração de hoje em dia, né? Porque toda fração é o quê? Uma divisão. Algumas fontes dizem que a notação, essa aqui, ó, da divisão, na representação da divisão, foi criada por Leibniz em 1648. Outras dizem que foi criada por Guilherme Augertred em 1657. E aqui é o senhor Fibonacci, que nasceu em 1170 e morreu em 1250. Faz tempo, hein, galera? E o sinal de igual? Segundo algumas pesquisas, acredita-se que o sinal de igual foi utilizado pela primeira vez por volta de 1557 por Robert Record. Legal, né? Olha como a matemática tem muita história também, hein, pessoal? Muito bom. Bom, agora nós vamos às atividades a mais, que nada mais são do que atividades de revisão daquilo que nós fizemos ao longo do bimestre, né? A nossa apostila 1 é do primeiro bimestre,
apesar de nós estarmos ainda já, né, no segundo bimestre, nós ainda estamos utilizando a apostila 1, porque não terminamos os conteúdos de matemática. Eu gosto muito de deixar essas atividades a mais para o final, porque aqui, fazendo elas no final, a gente tem uma oportunidade de relembrar aquilo que a gente estudou lá no comecinho, né? Que nós começamos a estudar lá em março, ok? Então, a gente vai vasculhar aí os nossos neurônios para relembrar aquele conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem ao conteúdo, né? Específico, estudem de novo para fazer as atividades. E, se ainda assim não conseguirem, podem chamar a Pro que eu ajudo vocês, ok? Então, nessa primeira atividade, olha, nós temos um gráfico e a gente vai fazer a análise desse gráfico. Primeira coisa, vocês lembram que a Pro já explicou? Quando a gente quer estudar um gráfico, a gente tem que olhar toda a imagem do gráfico, porque ela vai nos dar pistas do que o gráfico está tratando. Primeira coisa, ler o título do gráfico. Esse gráfico é o número aproximado de turistas estrangeiros em alguns países em 2017. Aqui nós temos as colunas, então é um gráfico de barras, de colunas, né? Aqui embaixo o nome dos países, então cada coluninha dessa representa os países, ó, aqui a França, Espanha, Estados Unidos, China, Itália, então está identificando o país. E aqui, ó, o que está mostrando? O número aproximado de turistas estrangeiros em milhões, ok? Então, significa que esses números aqui, né, a gente vai ler sempre milhões. Então, aqui, ó, qual o número aproximado de turistas franceses em alguns países em 2017? 87 milhões na Espanha, 82 milhões. Estados Unidos, 76 milhões. China, 61 milhões. Itália, 58 milhões. Tá? Agora, nós vamos responder as perguntas. Com base nas informações do gráfico, realize o que se pede. Escreva com algarismos e por extenso o número aproximado de turistas que visitaram cada país que aparece no gráfico no ano de 2017. Galerinha, para ficar bem organizadinho, o que vocês devem fazer? Vocês vão escrever o nome do país, por exemplo, aqui, vocês vão escrever França, certo? Ó, vou colocar aqui. Opa. França com letra maiúscula, né? Afinal, é o nome de país. Então, vocês vão escrever aqui por extenso. Ó, França. Quantos turistas? 87 milhões. Então, nós vamos escrever, ó, 87 milhões, tá? Ó, também é para escrever com, ó, a Pro não esqueceu daqui, ó. Escrever com algarismos e por extenso. Então, já escrevi. Deixa eu voltar aqui, opa. Já escrevi com algarismos. Agora, vou escrever o mesmo número por extenso. Como que fica? Ó, 87 milhões. Aqui ficaria 87 mil, para escrever milhões, tem mais 3 zeros. Por quê? Porque a classe dos milhões está na terceira classe, tá? Então, unidade simples, unidade dos milhares e unidade dos milhões, ok? Escrevemos a França, agora quem que a gente vai escrever? A gente vai escrever o segundo, ó, Espanha. Então, coloque o nome do país, coloque o número por extenso e depois em algarismos. Ou, ao contrário, primeiro em algarismo e depois por extenso. Ok? Faça com muito capricho, lembrando que o nome dos países é com letra maiúscula. Próximo. Em 2017, quantos turistas a Espanha recebeu a mais que a Itália? Então, temos que voltar lá no gráfico, tá? Então, vamos ter que fazer um cálculo, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a pergunta é: quantos turistas a Espanha recebeu a mais que a Itália? Então, eu vou comparar Espanha com Itália.
para eu saber quantos eles receberam a mais, a gente tem que fazer uma operação matemática, ok? Então, você pode fazer a operação aqui, não é tão grande. Faça a operação aqui do ladinho, ou se você preferir, faça no caderno. E aí, você coloca a resposta aqui por extenso. A Espanha recebeu tantos turistas a mais que a Itália. Mas deixa a sua continha aqui ou no caderno. Qual é a diferença entre o número de turistas dos dois países mais visitados? Então, vocês lembram que quando a gente quer saber a diferença, a gente usa qual operação matemática? Isso, usamos a subtração. Então, você vai lá no gráfico, primeira coisa que você vai ter que olhar, quais são os dois países mais visitados. E aí, você vai calcular a diferença. Novamente, coloca a continha aqui do lado e põe a resposta por extenso. Ok? Aqui, ó. Essa próxima atividade, ó. Observe a imagem a seguir. Em sua opinião, quantas latas aproximadamente existem nessa pilha? Vocês lembram que a gente estudou lá, quando a gente estava estudando os números, a gente estudou como que a gente faz uma estimativa de quantidades? Então, observando aqui, ó, você não vai conseguir contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas dá para ter uma ideia de quanto tem na base e assim por diante. Então, você vai escrever quantas latas aproximadamente você acredita que tem nessa pilha toda, ok? Não precisa ser a resposta exata, tá? 3. Contorne a figura que, encaixada na figura do quadro vermelho, forma um cubo. Então, ó, aqui tem o quadro vermelho. Você vai observar quais dessas figuras aqui, se a gente encaixar aqui, dá certinho a forma de um cubo. Lembra que nós estudamos formas geométricas espaciais? Então, será que se eu encaixar essa figura eu consigo fazer um cubo? Ou é essa, ou é essa? Observe todos os elementos, ó. Quantas colunas tem, quantos cubinhos tem cada uma, quantas linhas, certo? Observe com bastante atenção, hein? Olha aqui a base, né? Olha a base dessas aqui também. Não é complicado. Observe a figura abaixo, olha só. Contorne as figuras que completam o paralelepípedo. Então, esse aqui é um paralelepípedo. Aqui tá faltando algumas pecinhas, ó. O que que eu tenho que encaixar aqui? Ah, essa é mamão com açúcar, hein, gente? Então, eu vou precisar de uma figura dessas aqui para encaixar aqui e outra para encaixar aqui, ó, na lateral. Fácil, hein? Adorei essa atividade. Quantos cubos foram utilizados para montar a figura apresentada no enunciado? Olha só, agora a gente vai fazer o quê? Vai relembrar aquela atividade de volume. Lembra que eu expliquei para vocês? Deixa eu olhar aqui. Em que capítulo que nós fizemos uma atividade bem parecida com essa? No capítulo 3. Se vocês olharem aí na página 110 do capítulo 3, nós fizemos uma atividade para calcular quantos cubos tinham no paralelepípedo. Vocês vão relembrar. Vou dar só uns toques, ó. Vou colocar umas setinhas aqui, ó. O que que eu tenho que saber, ó? Eu tenho que saber isso aqui. Eu tenho que saber isso aqui. Não vou falar o que é, mas vocês vão relembrar. E eu tenho que saber isso aqui, ó. Opa, ficou meio tortinho, tá? Eu tenho que saber três medidas para calcular o volume total. Certo? Comprimento, largura e altura. Lembraram? Então, calcule aí. Próximo, a seguir são apresentadas as planificações dos poliedros de Platão. Observe os poliedros na página 116 e escreva o nome dos poliedros que as planificações abaixo representam. Então, você vai voltar lá na página 116, vai observar bem aqui essa planificação e vai escrever o nome do poliedro aqui, ok? Muito tranquilo essas atividades, hein, galerinha? Opa, a gente vai ficar por aqui. Então, façam tudo com bastante atenção, capricho e amor, ok? Qualquer dúvida, é só me chamar. Beijo e até a próxima!